Christine Hanna é uma das minhas autoras favoritas e o vídeo de hoje é dedicado a falar de todos os livros dela publicados aqui no Brasil, mostrando pra vocês a minha ordem de preferência, os livros que eu mais gosto e aqueles que não funcionaram tão bem assim pra mim. Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. Já fiz um vídeo falando sobre Christine Hanna vários anos atrás, mas agora chegou então o momento de atualizar esse vídeo, incluindo novas obras e estabelecendo esse ranking de leituras favoritas. A autora escreve tanto romances contemporâneos quanto históricos e ela faz muito bem tanto um quanto o outro gênero. Uma das coisas que eu mais gosto nos livros dela é a maneira de como ela desenvolve as personagens. Ela sempre trabalha temas complexos e ela constrói essas personagens com camadas. Nunca são situações fáceis. A gente sempre vê bagagem de uma batendo de frente com bagagem da outra. E aí criando aqueles dilemas, aquelas situações que a gente acaba compreendendo certas coisas, mesmo que a gente discorde delas, em que fica difícil tomar partido muitas vezes, ou que a gente vê personagens que a gente admira cometendo erros. Enfim, nunca são situações fáceis. Eu acho que é essa sensibilidade para trabalhar os personagens que faz as histórias dela tão marcantes e sempre tão sinceras, tão sensíveis, tão verdadeiras. A maternidade também é um tema extremamente recorrente nos livros da Christine Hanna, e algo que eu acho curioso, que também aparece em muitos dos livros, são cenas em que a gente vê, né, personagens dando seu primeiro beijo em situações de emoção muito exacerbada, quando a gente vê que é aquele amor de verdadeiro entre os personagens e a personagem acaba chorando durante o beijo. É só um detalhezinho, é só uma curiosidade, mas é que ela tem vários livros em que isso acontece e é uma coisa que me marca. Sempre que eu vejo se repetir num livro novo, eu falo, a Christine Hanna aí botando personagem chorando no primeiro beijo, porque a emoção é tanta naquele instante que transborda em forma de lágrimas. Vocês vão ver que tem algumas tramas que se assemelham ou que encontram pontos de contato e que, portanto, acabam sendo recorrentes nas obras, mas ainda assim os livros são muito bem desenvolvidos individualmente. São histórias que marcam e têm suas características próprias, apesar de algumas semelhanças. A Christine Hanna teve 3 livros publicados pela editora Novo Conceito e 9 obras publicadas pela editora Arqueiro, que é quem a publica atualmente. Além desses 12 livros, eu vou mencionar mais um aqui, que foi o primeiro livro que eu li da Christine Hanna e que veio num compilado daquela edição da Reader's Digest. Era uma revista de assinatura mensal e que ela teve muitos livros. Eram normalmente edições com 4 histórias de 4 autores diferentes, e aí tinha um aqui em casa que tinha um livro da Christine Hanna. Foi o único livro entre aqueles 4 que eu li. Enfim, vou mencionar essa história também. Bom, então em 13º lugar deste ranking, O Lago Místico, que foi publicado pela editora Novo Conceito. Eu acho que foi o único livro da Christine Hanna que pra mim foi meio batido, sabe? Não foi um livro que conversou tanto comigo ou que me envolveu tanto. Ele conta a história de uma mulher que ela é abandonada pelo marido, então ela retorna para a cidadezinha do pai dela, onde ela cresceu. Lá ela vai conhecer um novo homem que tem uma filha mais nova. Se eu não me engano, a esposa desse homem morreu. Então ela desenvolve uma conexão muito forte com a menina também. E aí, assim, quando a vida dela está voltando a caminhar, ir para os eixos, o marido dela ressurge. Tô falando pra vocês a sinopse que tá lá na Amazon, tá? Então, assim, eu não tenho muita memória de em que momento do livro isso tudo acontece, mas de qualquer forma está na sinopse da Amazon, então eu espero não estar dando nenhum spoiler pra vocês, porque, como eu falei, não é que foi um livro que eu não gostei. Ele só realmente não marcou. O 12º livro é O Tempo de Regresso, que foi o penúltimo livro que a Arqueiro publicou da Christine Hanna. Ele é um romance contemporâneo. É um dos livros que a Christine Hanna publicou, se eu não me engano, no começo dos anos 2000. E ele traz a história de 2 irmãs que elas perderam contato durante a adolescência. E agora que uma delas está prestes a se casar, elas retomam esse contato, vão tentar descobrir ali, né, se elas conseguem esses laços familiares que já foram cortados há tanto tempo. Dos livros da Christine Hanna, eu acho que esse é o mais divertido. A irmã mais velha, ela tem aquele humor mais ácido, ela faz muita piada autodepreciativa e isso aparece na narrativa. Então ele tem uma narrativa que é mais divertida. Mas ao mesmo tempo também foi um livro que também não foi tão impactante pra mim. Foi
Talvez se eu tivesse lido esse livro antes de ler os outros da Christine Hanna, eu tivesse gostado mais. Mas como eu já tinha lido outras obras dela que me emocionaram muito mais, esse acabou não tendo tanto destaque, por isso que ele também tá nessa posição na lista. E o 11º livro foi, acho que o primeiro ou segundo livro que a Arqueiro publicou da Christine Hanna, que é o Quando Você Voltar. Ele é um romance contemporâneo e ele conta a história de uma militar que ela vai servir na guerra do Iraque e conta então, né, os impactos dessa guerra na vida dela quando ela retorna, com todos os traumas, sequelas físicas. É uma história emocionante, ele toca em pontos também que são bem relevantes, mas também não foi um dos livros uau dela pra mim. Em 10º lugar, tem um livro que eu gostei muito quando eu li, e vocês vão ver, a partir de agora todos os livros eu gosto muito, então foi difícil, né, estabelecer essa ordem aqui de preferência, mas enfim, entre os outros, né, que eu gosto, esse acabou sendo o que eu gosto menos, talvez, que é As Coisas que Fazemos por Amor. Ele é também um romance contemporâneo, ele traz uma mulher que ela tá passando por um período de divórcio, aí ela retorna também pra cidade da família dela, volta a morar com os pais, eles têm um restaurante, ela e as irmãs são bem diferentes também umas das outras, e assim, eu gosto muito do clima familiar desse livro. Ele é um livro também que vai tocar no tópico da adoção. Eu gosto muito, né, da protagonista refletindo sobre as escolhas a respeito de maternidade, as dificuldades do casamento. Então ele também é um livro bem emocionante. Em 9º lugar, eu acabei colocando um livro que eu falei, gente, eu não acredito que esse livro está nessa posição, porque ele é um livro incrível. Só que assim, comparado aos outros, foi um livro que eu li menos naquela coisa frenética, sabe? Os outros livros acho que me envolveram mais também. Que é o A Grande Solidão, que é um dos livros mais recentes da Christine Hanna. A Arqueiro publicou logo depois que a autora publicou lá fora. Ele é um romance histórico e ele vai contar a história de uma família, de um homem que serviu na guerra do Vietnã. Ele volta dessa guerra muito traumatizado e ele resolve ir com a mulher e a filha pro Alasca, onde eles esperam ter um recomeço de vida ali. Só que passar pelo período de inverno no Alasca é algo muito complicado e isso traz muitos dos fantasmas dele à tona. Ele é um livro que ele é incrível em termos de descrição de lugares, de ambientação, a ambientação histórica, as relações que ela vai abordar. É um livro que vai falar sobre relacionamentos abusivos. É um livro muito sensível. É um livraço mesmo da autora. Só que eu lembro que quando eu li também, como eu falei, eu não fiz essa leitura frenética, né? Eu acho que eu acabei ficando um pouco mais distante, não sei. Mas ele é um livro incrível, apesar de ele estar nessa posição aqui de 9º lugar. Em 8º lugar, eu coloquei aqui pra vocês o Para Sempre, que foi o primeiro livro, então, que eu li da Christine Hanna, que eu li nessa edição que saiu pela Reader's Digest. Ela não é uma edição completa, é um livro adaptado, então eu li uma versão resumida da história. Não sei dizer pra vocês o que foi suprimido, porque eu não li a versão original. Eu gostaria muito que a Arqueiro um dia publicasse esse livro na sua versão completa. Não sei se eles vão fazer isso, mas quem sabe. Foi um livro que me impactou muito. Eu acho que eu li pelo menos umas 2 vezes na época, porque eu também não tinha tantos livros, e como eu gostei muito desse, passou um tempo, eu quis reler. E ele conta a história de uma mulher que ela tá em seu 2º casamento, ela vive num lugar, eu não lembro se é uma fazenda, ela tem um cavalo, ela gosta muito de montar, e a questão é que ela vai sofrer um acidente, ela vai cair desse cavalo e ela vai perder a memória dela. Ela vai esquecer tudo do 2º casamento dela. Ela só vai lembrar do primeiro amor dela. E aí isso vai trazer também uma série de consequências, um impacto muito grande ali na vida familiar dela. E assim, como eu falei, foi um livro que eu devorei, que eu me encantei. Foi um livro que me apresentou a escrita da Christine Hanna. Na época, ela não tinha nenhum livro dela no Brasil. Ela não era publicada por nenhuma editora. Então, quando a Arqueiro e a Novo Conceito começaram a publicar, eu fiquei extremamente feliz, porque eu queria ler mais da autora, enfim. Li todos que saíram aqui no Brasil desde então. Em 7º lugar, um livro que eu fiquei muito na dúvida de qual que eu ia colocar em 7º lugar. Se era esse ou se era o que vem em 6º lugar, né? E são livros que são complementares. Então, em 7º lugar, eu coloquei aqui o Amigas para Sempre, que foi adaptado pela Netflix. Vale dizer que a série da Netflix, ela não adaptou o livro inteiro, ela parou mais ou menos ali, acho que na metade do livro. Então eu acredito que a gente ainda vai ter outras temporadas pra terminar a história.
Portanto, se você não leu o livro, se você só viu a série, tome muito cuidado com spoilers, tá? Porque a série não termina como o livro termina. E esse livro, ele vai focar na amizade de duas personagens, que são a Kate e a Tully. O que é incrível desse livro é que ele aborda 3 décadas de amizade delas. É um livro que ele intercala a cronologia, então a gente vai ver momentos delas na vida adulta, quando está havendo problemas na amizade das duas, e a gente vai tendo flashbacks, né, pra ver como essa amizade foi construída e entendendo tudo o que aconteceu ali. Eu acho incrível como a autora constrói essas personagens, porque elas são personagens muito diferentes, e a gente percebe como essa amizade é uma mescla tanto de momentos de apoio uma com a outra, mas também de ressentimentos, momentos de inveja, sentimentos que são muito verdadeiros, que é muito comum a gente perceber mesmo em relações com pessoas que a gente gosta, que a gente é próxima. Então eu gosto muito de como ela expõe com muita verdade, né, realmente, as suas personagens, as suas figuras. E aí, em 6º lugar, eu coloquei o Por Toda a Eternidade, que é a continuação de Amigas para Sempre. Não leia a sinopse desse livro em hipótese alguma se você não leu Amigas para Sempre, porque você vai pegar spoilers. O Amigas para Sempre saiu pela Arqueiro, o Por Toda a Eternidade saiu pela editora Novo Conceito, os dois saíram basicamente na mesma época, então assim, teve gente que leu o Por Toda a Eternidade sem ler o Amigas para Sempre e não saber dessa conexão entre os dois. Não leia a sinopse pra você não pegar spoilers. Enfim, o Por Toda a Eternidade, ele vai abordar tudo aquilo que acontece e como que fica a vida dos personagens depois do final do Amigas para Sempre. É só o que eu posso dizer pra não entregar nada da história. E eu gosto muito da sensibilidade que existe ali. Ele é um livro que ele é mais emocional e principalmente a gente tem uma questão muito grande da Tully com a mãe dela no primeiro livro, que isso é abordado na série também. E eu gosto muito como Por Toda a Eternidade ele traz também um pouco mais da vida da mãe da Tully, pra gente entender melhor essa relação complexa entre as duas. Vamos agora pro meu top 5 livros favoritos da Christine Hanna. Já façam as apostas aqui, quais vocês acham que são os meus mais queridinhos entre todos esses que são queridinhos também. Em 5º lugar, eu coloquei As Cores da Vida, que é um romance contemporâneo também que eu sou apaixonada. Ele traz a história de 3 irmãs, que cada uma delas tem uma personalidade muito diferente umas das outras e elas são muito próximas. Elas moram num rancho da família e quando a gente tem um forasteiro chegando ali na cidade, a relação entre as 3 vai ser abalada, a lealdade delas vai ser posta à prova. Dos livros da Christine Hanna, eu acho que ele é aquele que mais traz talvez uma história de amor, que a gente tem um foco maior nesse lado romântico, embora também não seja o centro, porque a história de amor diz respeito a uma das irmãs. E a gente tem as histórias das outras acontecendo ali também. Ele também vai mesclar suspense, então tem também um crime acontecendo na cidade. Então ele mescla vários elementos, ele tem a carga dramática que é típica dos livros da autora. Enfim, eu devorei essa história e eu amo esse livro. Em 4º lugar, outro livro histórico da autora que é sensacional, é o Rouxinol. Vai sair filme dele que eu também tô doida pra assistir, protagonizado pelas irmãs Fanning, a Dakota e a Elle Fanning. E ele traz a história então de 2 irmãs que vivem na França no período de Segunda Guerra Mundial. São 2 personagens também que são muito diferentes entre si e que elas vão ter condutas diferentes no meio da guerra e que a gente entende o posicionamento de cada uma delas. O contexto histórico que a Christine Hanna traz é sensacional, sendo repetitiva como ela desenvolve essas personagens em meio a esse contexto, então também é livraço. Em 3º lugar deste pódio, o Jardim de Inverno, que ele vai mesclar tanto romance contemporâneo com romance histórico, porque a gente tá falando de 2 irmãs que tem uma relação tanto complicada com a mãe, que sempre foi mais fria, mais rigorosa, distante das duas. Só que agora o pai delas, no leito de morte, um pai que é muito próximo delas, pede para elas fazerem uma promessa, que é pra mãe delas contar a história dela, de por que ela é daquele jeito, o que foi que ela viveu, para que elas possam entender um pouco melhor a mãe. E aí então elas vão partir para essa jornada de conhecer essa mulher tão desconhecida para elas, embora seja mãe, né? E esperar também que isso amenize muitos dos traumas que essa relação distante criou nas duas. E é um livro emocionante demais. É uma história muito forte, muito bonita, em que a gente vai ter esses momentos de flashback
flashback para contar então a história da mãe e que vai aí também para períodos de guerra e que vai trazer essa característica de romance histórico também para a obra. E agora, gente, chegamos ao segundo lugar. E aqui eu tenho um probleminha, porque os dois livros que faltam mencionar para vocês, eu acho que eles estão ali empatados em primeiro lugar. Eu não sei dizer se eu gosto mais de um ou se eu gosto de outro. Então, bom, vamos começar falando da minha leitura mais recente da autora e que é o mais recente lançamento dela, tanto no Brasil quanto lá fora, que é Os Quatro Ventos. Tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Ele é um romance histórico que se passa nos Estados Unidos na década de 1930, abordando as consequências da crise econômica, a Grande Depressão, e também as consequências da seca nas grandes planícies. Ele é um livro extremamente doloroso. Eu acho que ele é o livro mais triste da autora, com mais situações assim que você sofre, porque é meio que sofrimento atrás de sofrimento, não dá muito tempo pra alívio. E que até boa parte do livro eu achei que eu não fosse gostar dele por causa desse sofrimento todo, que eu falava, gente, qual que é o propósito disso? E quando a autora traz a discussão sociopolítica presente nesse livro, o livro fez todo sentido pra mim, porque ele não traz só essa trajetória individual, a gente não vê só essa força individual da protagonista, mas a gente entende aquilo que ela simboliza em termos de sociedade, a gente vê desenhado ali os problemas do capitalismo na nossa sociedade, a questão da desigualdade social muito grande, exploração da classe trabalhadora, enfim, é um livro assim maravilhoso, que ele traz todo esse contexto histórico muito rico e uma discussão que é extremamente pertinente até os dias atuais, sem perder toda essa questão da sensibilidade, de trabalhar os temas que são muito recorrentes nas obras da autora. Mais uma vez, é um livro também que tem a questão da maternidade com muita força, trabalhando muito bem toda essa bagagem, os conflitos da protagonista. E aqui só faltou falar do livro, que eu acho que não vai ser surpresa pra vocês, porque eu sempre menciono esse livro como meu favorito até então da autora. Agora que eu li Os Quatro Ventos, é que os dois vão ter que disputar o favoritismo, que é O Caminho para Casa. Foi o primeiro livro que eu li da autora, publicado pela editora Arqueiro. Ele é um romance contemporâneo e ele também é um livro extremamente sensível. A gente tem uma espécie de romance de formação, é que a gente não acompanha todos os anos da protagonista, né? A gente vai ter um momento de salto no tempo, mas a gente conhece essa protagonista jovem, ela foi abandonada pela mãe, ela é cuidada por uma tia, se eu não me engano, e ela vai conhecer dois irmãos gêmeos. Eles vão desenvolver uma amizade muito forte, até que algo vai acontecer e abalar essa amizade, mudar os rumos dessas pessoas pra sempre. Ele é também um livro doloroso, a gente vê essa protagonista passar por muita coisa difícil, mas a autora também constrói com muita sensibilidade os personagens, todos os temas envolvidos, e é uma protagonista que ela me marcou muito, as decisões que ela toma, sabe assim, aquela personagem que você fala, essa aqui vai direto pro céu quando ela morrer, é basicamente essa protagonista. Então ela foi uma personagem pra mim que me inspirou muito quando eu li, e eu carrego demais essa história comigo, então enfim, se vocês não leram, leiam. Ele foi publicado numa edição, depois saiu com uma outra capa, vale demais a leitura. E vocês já leram Christine Hanna? Contem pra mim nos comentários se sim, quais as leituras que vocês já fizeram, quais vocês mais gostaram, se vocês não gostaram também, me contem, vamos trocar essas figurinhas aí. Aproveita, deixa sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, então obrigada por isso. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Me acompanha nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.